Oi pessoal, vou fazer uma aula básica aqui sobre os termos que eu utilizo para que você não fique confuso. Então vamos lá, um dos termos que eu utilizo é falar, o preço tem que fechar. Fechar abaixo, fechar acima, o que isso significa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, se eu pego esse candle e eu marco aqui o pavio dele, exemplo, tá? Se eu falo que o preço tem que fechar abaixo dessa região, significa que o candle precisa fechar abaixo dessa região. E o que isso quer dizer? O fechamento do candle tem que ser abaixo. Quando a gente fala de um candle de vermelho, né, de baixa, como é que ele funciona? O candle de baixa, ele abre num ponto, né? Ele vai, pode até subir um pouquinho, volta, e aí ele desce, desce e vira um candle vermelho, ó. Muitas vezes ele para aqui no mesmo ponto, ele para na mínima dele, muitas vezes. Mas às vezes ele vai mais além um pouquinho e volta, olha. Fazendo um pavio e fecha mais acima. Então aqui, olha, é a abertura do candle e aqui é onde ele fecha. Ele abriu neste ponto aqui, pessoal, ó, de amarelo. Abriu nesse ponto de amarelo, fez uma subidinha e foi descendo, olha. Chegou aqui embaixo, ele foi até lá embaixo e fechou aqui. Esse é o candle vermelho. Então, o fechamento do candle vermelho é aqui, olha. Então, olha o movimento dele. Ele abre aqui, vai lá, faz um pavio, volta, ó. E aí, vai até lá embaixo e volta, fecha aqui. Esse é o movimento do candle vermelho, tá? E o que você precisa saber é isso. O fechamento do candle vermelho é aí embaixo. Então, quando eu falo para você que o preço precisa fechar abaixo, se você está vendo que o candle é vermelho, aqui, por exemplo, ó, o candle é vermelho, esse aqui. Ele fechou abaixo da linha roxa? Fechou, porque o fechamento do candle vermelho é embaixo. Ele abre, imagina, ele abre em cima, cai e fecha embaixo. Então, ele fechou abaixo, sim. E aí, quando eu falo de candle verde, né, é ao contrário. Ele abre embaixo, olha. Ele abre embaixo, muitas vezes faz até um paviozinho, vai até além um pouquinho da abertura. E aí ele começa a subir, sobe, 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 sobe. E aqui muitas vezes ele fecha na máxima dele. Mas muitas vezes ele nem fecha na máxima, ele vai além um pouquinho. E faz um pavio e volta. Esse é o candle verde. A abertura dele embaixo. Então é só imaginar, na lógica, né? Ele abre aqui. Pode fazer um pavio como pode não fazer, né? Eu dei exemplo com pavio, mas ele pode simplesmente nem fazer pavio, abrir e subir, né? Pode, claro que pode, né? Eu tô fazendo um amarelo, mas é do verde, tá? Então, ele pode fazer isso? Pode. Pode ter só pavio em cima? Pode, né? Então, o que acontece? Ele abre aqui nessa posição inicial de abertura, aqui. E aí ele sobe, 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 sobe. Para fazer pavio em cima, ele vai dar uma voltinha lá em cima e fecha aqui. Então, a abertura dele é aqui abaixo. E o fechamento é acima. Por isso que ele é verde. Ele fecha em cima. Então, aqui, olha, esse candle verde, por exemplo, ele abriu aqui e fechou lá em cima. Ele fechou fora, fechou abaixo do roxo? Não, ele fechou para dentro. Entendeu? Então, isso que eu quero dizer quando eu falo fechar acima, fechar fora. Entendeu? Você tem que observar qual é a cor do candle. Se for o candle vermelho, o fechamento dele é abaixo. Se for o candle verde, o fechamento dele é acima. E aí eu tenho que usar esses parâmetros para saber se o candle fechou fora ou fechou dentro, tá? E aí, quando eu falo para vocês também, o movimento foi testado, ele testou, então ele vai testar. Testar significa chegar em algum ponto. Por exemplo, se eu falo para você que ele vai testar esse topo, quer dizer que ele está em algum ponto aqui abaixo e ele vai subir até o topo para ver o que ele faz. Ele vai testar. Se ele vai romper, se não vai romper, se vai segurar, a gente não sabe. Quer dizer que o preço vai lá. Ele ir testar significa que o preço vai até aquele ponto, entendeu? Vai fazer o teste e lá ele vai ver se rompe ou não rompe. Né? E acho que basicamente de termos técnicos que eu posso estar falando com vocês, assim, termos que eu costumo usar isso. Quando é falha. Faltou falar sobre falha. Falha significa o quê? Se eu tenho um topo, eu falo pra você, falhou no rompimento, né? Quer dizer que ele foi lá em cima e voltou.
ele não conseguiu dar continuidade ao rompimento, ele falhou. Então, muitas vezes ele até fecha acima, às vezes o candle fecha acima, né? Vamos dizer um candle verde ali. Vou pegar um candle verde. Muitas vezes ele até fecha acima, ó. Só que aí ele vem com o candle vermelho e volta tudo, ó. Fecha para baixo, né? E aí ele faz esse fechamento abaixo. Isso aqui é uma falha. Ele falhou, simplesmente falhou. Deu compra e falhou. Pode voltar a dar uma compra? Pode, mas nesse momento aqui houve uma falha no rompimento deste topo. Isso que é falha. O preço tenta superar e não consegue, tá bom? Então, acho que basicamente é isso para esses termos iniciais. Então, é isso. Bom estudo, pessoal!